Bem-vindos às Conversas de Elite, hoje com Bárbara Guimarães. Quem é que não conhece a Bárbara Guimarães? Com certeza conhecem todos. Coach e autora do livro Saber Reagir. Alguém com um percurso direcionado para parte do desenvolvimento pessoal e que tem já relacionado o seu trabalho com algumas revistas e procurado sempre trazer mais conteúdo para ajudar aqueles que a seguem, que acompanham o seu percurso, a chegarem mais longe. Aqueles gatilhos mentais que nos ajudam a alcançar o sucesso no nosso percurso, seja no desporto, seja na nossa vida pessoal, profissional. Bárbara, obrigado por estares aqui hoje, nesta conversa entre duas pessoas, alguém com muita formação nessa área e alguém que admira muito essa área, porque eu sei a importância disso, apesar da minha formação ser o desporto, a importância disso no desporto e na vida, como tudo, não é? E falávamos há pouco disso, falávamos aqui agora um bocadinho em off, que não trabalhas só com atletas, trabalhas com pessoas, porque na realidade é igual, só que depois muda um bocadinho o foco para onde a pessoa quer utilizar esses gatilhos mentais, essas estratégias que utiliza para o sucesso em determinada área. Conta-me um bocadinho sobre isso. É verdade, porque no fundo, e eu aprendi isto também há algum tempo com um coach, colega com quem eu trabalhava, que eu estava nesta dúvida de dizer mesmo, será que faz sentido o meu nicho ser atletas ou não faz sentido? E eu lancei essa questão, porque era uma questão que estava aqui, faz sentido nichar ou não? E ele disse-me, Bárbara, no fundo somos todas pessoas e a mente é igual para toda a gente. E aquilo foi um momento de clareza para mim, porque de facto é verdade. Quando nós queremos otimizar ou quando nós queremos passar a alta performance em que o nosso foco é exatamente só o exercício físico, nós temos técnicas específicas de otimização. Mas até chegar lá, o processo é igual para todos. Quem é que eu sou? Onde é que eu estou? O que é que está a acontecer? O que é que eu quero que aconteça? Qual é que é o meu ponto de chegada? E como é que eu faço para chegar lá? E isto é igual em toda a gente, não é? Depois, ok, eu já sei como chegar lá, quero chegar lá mais rápido e de uma forma mais eficaz, então otimizamos. Mas se a base não estiver lá, tu a certa altura vais chegar a um ponto de chegada que não é para ti. É uma coisa que tu dizeres que vais a correr muito, 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 muito para o oeste, quando no final tu queres é ver o nascer do sol, que nasce em este. Portanto, o alinhamento inicial de, ok, quem é que eu sou? Porque é que isto faz sentido para mim? O que é que eu quero fazer? Isto é mesmo importante, é mesmo aquilo que eu quero. Isso está na base de tudo. E às vezes chegas a uma conclusão que, por exemplo, eu já tive exemplos de desportistas cujo um objetivo muito grande a nível desportivo era apenas uma fuga. Era uma fuga de se encontrar na vida que ele não gostava muito de ter, não é? E ao criarmos um alinhamento, percebeu-se que o desporto não era assim tão importante. Por isso é que eu digo, na base, somos todos iguais. Depois podemos otimizar para a alta performance. E aí não se trata também o porquê, aquilo que realmente move a pessoa, porque neste caso foi isso que partilhaste, não é? Alguém que afinal o porquê queria o desporto como uma fuga da vida que tinha. Ou seja, às vezes o porquê é realmente algo tão forte, não é? O que é que nos leva a fazer aquilo, mais do que não deixa de ser importante, como é lógico, o que é que nós queremos, como é que nós queremos lá chegar, mas o porquê é que move as pessoas. E eu acredito que isso seja nós, quando recebemos aqui alguém, quando recebemos um novo atleta, uma nova visita, tentamos sempre perceber o porquê, o que é que o porquê daquela pessoa estar aqui a procurar mudar o seu estilo de vida, porque isso realmente é muito importante, e quando consegue perceber o porquê, consegue-se ajudar de uma forma mais incisiva, mais específica para aquela pessoa, porque são diferentes, não é? O porquê está provado cientificamente porque é que isso acontece. O porquê que nós queremos é a intenção, é porque é que este objetivo é importante. E porque é que saber porque é que é importante. Exatamente porque uma das principais substâncias que promove a nossa motivação é a dopamina. E está provado que a dopamina é libertada durante uma tarefa se tu souberes exatamente que no final vais ter uma recompensa. Ou seja, eu não tenho libertada a dopamina quando eu recebo a recompensa, mas sim durante o processo. Ora bem, se tu estás a entrar, isto foi feito um estudo e está escrito no livro O Poder do Hábito. Foi feito um estudo com ratos. E o que é que acontece? Tu punhas o queijo no fim do labirinto e o rato vai à procura do queijo. E está provado que a dopamina sobe, ou seja, ele está motivado durante o percurso no labirinto e ela desce quando ele chega ao queijo. Ou seja, se tu não tens um queijo, ou se o queijo não é o suficientemente importante para te fazer percorrer o labirinto, tu não vais ter os níveis de dopamina a subir.
Por isso é que nós usamos muito. Porque é que isto é importante? É o que é que vai acontecer quando tu chegares lá? Nós em coaching usamos muito aquela pergunta que é: o que é que tu vais poder ter, ser ou fazer quando chegares lá que agora não consegues, tens ou fazes? E é esta emoção positiva do final que te vai levar a chegar aonde queres chegar. E por isso a pergunta do porquê. Porque nós podemos nos motivar por 3 formas diferentes. Eu costumo dizer que é baseados no passado, no presente ou no futuro. Embora a do futuro, que é esta que eu te estou a dizer, o que é que vai acontecer quando eu chegar lá que te motiva mais. Baseados no passado é porque o ser humano não gosta que aquilo que já fez seja deitado por terra. Por exemplo, quando tu tens empresas, quando eu vou falar em empresas em que os colaboradores não sabem muito bem qual é que é o objetivo comum e, portanto, eles não conseguem ver uma luz ao fundo do túnel, eles sentem-se desmotivados. O que é que os motiva? Dizer assim: olha para o que já fizeste, dá valor ao que já fizeste, e eles não gostam de abdicar disto. Portanto, ok, eu já fiz isto, já consegui chegar até aqui, vamos embora. E isso é uma motivação baseada no que eu chamo o passado. Ou então tu podes te basear no presente. O que é que isto quer dizer? Por exemplo, tu tens os miúdos. Os miúdos muitas vezes não se conseguem motivar para, por exemplo, estudar, mas eles conseguem se motivar para jogar ténis. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eles estão motivados pela tarefa. Eu uma vez fiz esta pergunta a uma adolescente de 16 anos e perguntei-lhe: o que é que te motiva? E ela disse-me assim: olha, o que me motiva é, das duas uma, ou eu vou fazer uma coisa que gosto mesmo muito, não pelo resultado em si, mas porque eu gosto de treinar, gosto disto, ou motiva-me ir fazer alguma coisa que eu não gosto muito, mas sei que o resultado vai ser espetacular. Por exemplo, eu tenho um treino duro, que eu não gosto de fazer este treino, mas eu quero ir aos jogos, olha, mas eu quero ir ao campeonato nacional, olha, mas eu quero ir à Taça do Mundo. Portanto, eu consigo passar pelo processo motivada pelo futuro. E estas são as 3 formas que tu tens para te motivar. E por isso é que é importante perceber o porquê, não é? O porquê é basear a motivação no teu ponto do futuro. Espetacular essa explicação. Não, é mesmo isto, sabes? Nós às vezes até pensamos, temos as pessoas a começarem a prática de exercício físico, a começarem a inserir hábitos, com toda a motivação, com toda aquela dopamina, mas depois no processo, ou porque vêm os desafios, ou porque vêm obstáculos, sabemos que o número de pessoas que começa e o número de pessoas que chega ao objetivo não é igual, não é? Por causa disto, dos desafios que vão surgindo, e precisamente, a meu ver, muito por este ponto, que é a recompensa que nós vemos ao final. Mas mais do que a recompensa ao final, nós temos que conseguir encontrar recompensa naquilo que estamos a fazer no momento, no percurso que estamos a fazer, sentimos bem com aquele percurso. Eu acho que aqui é o maior desafio, porque às vezes as pessoas focam-se tanto no final que começam a achar que aquilo, por algum motivo, por um dia mais desafiante, por um dia mais cansativo, acharem que aquilo não é alcançável ou desmotivarem, e a partir daí deixamos de valorizar a jornada em si, o percurso em si. Ou seja, esta dopamina que vai sendo criada quando nós temos em vista aquele objetivo, e é por isso que se fala tanto nos padrões de sucesso, pessoas que têm uma visão, que têm um objetivo, que sabem para onde é que vão e realmente o porquê de lá chegarem, não é? Algo que seja realmente forte para elas. E é nós quando vemos isso todos os dias que nos faz fazer o nosso percurso, seja no treino, seja na alimentação, seja neste conjunto quando se quer mudar um estilo de vida, seja no resto. Isso é importantíssimo, e quando as pessoas não conseguem encontrar ainda aquela luz ao fundo do túnel, ter uma recompensa diária para aquilo que tu vais fazer. Tu recompensares-te por aquilo que já fizeste é fundamental. Porque se a tua mente souber que cada vez que há uma tarefa cumprida há uma recompensa, e tu podes te recompensar a ti próprio, olha, vou tomar um banho de imersão, olha, vou jantar fora porque consegui, isto vai subindo, tu estás a subir os teus níveis de dopamina, tu estás-te a motivar. No limite, se tu vês que não te consegues motivar de forma nenhuma, eu acho que aí é o momento de questionar: isto é mesmo para mim? Porque às vezes vêm ter comigo para trabalhar comigo e querem que eu, como que os obrigue. Motiva-me, obriga-me, e eu não estou a conseguir ir treinar e quero correr a maratona. Isto aconteceu uma semana passada. Eu quero que me prepares, eu quero correr a maratona. E eu perguntei: ok, o que é que vai acontecer? O que é que tu vais ver? O que é que vai ficar melhor quando tu acabares a maratona que agora não tens? Ele disse-me: nada. E ele veio ter comigo porque não estava com motivação para treinar, porque sabia que tinha que treinar todos os dias e não treinava, e disse:
Então, mas porquê correr a maratona é importante para ti se não vai acontecer nada de diferente? E ele ficou a questionar para mim. Portanto, das duas uma. Ou tu consegues encontrar aqui uma motivação adicional, uma razão adicional, ou questiona. Tipo, estás a querer provar alguma coisa a alguém? Estás a querer mostrar alguma coisa a alguém? É que depois isto cria um desalinhamento interno muito grande que a longo prazo é destrutivo interiormente. Tu vais cada vez mais afastando da tua essência. Por acaso esta pessoa encontrou, ele tem lá no fim de um ciclo, ele quer fazer um Ironman. Não é? E eu disse, ok, então espera, eu acho que correr esta maratona é para mim uma preparação para fazer o Ironman. E eu quero muito fazer o Ironman. Disse, ok. E disse, então, ok, isto já está a começar a ficar alinhado. Ou seja, ele conseguiu pôr tipo, um queijinho aqui à frente que lhe dá alguma motivação para ir correr a maratona, porque a maratona já é uma estratégia intercalar para ir fazer um Ironman. Para ir alcançando etapa após etapa. E é preciso este alinhamento, porque senão tu estás a fazer coisas, o que eu diria, sem sentido. E é claro que tu consegues obrigar-te a fazer coisas sem sentido, mas até quando? Até quando e será que vale a pena? Porque se não faz sentido nenhum, se não há nada melhor lá, porque tu podes estar a trabalhar uma coisa para ti, olha, eu quero fazer isto, já me aconteceu também, porque eu quero deixar de sentir medo. Não é nada assim, tu dizes assim, ei, espetacular, vou conquistar uma medalha, não, eu só quero saber que sou uma pessoa sem medo, está tudo bem. Que consigo, não é? Que consigo, não é? Que o medo vai ser uma coisa que nunca mais, entre aspas, me vai limitar. Ok, tu colocaste o teu queijinho no fim do labirinto, mas sem isso lá, eu não sou a pessoa que te vai obrigar a fazer isso. Não sou essa pessoa, não é? Eu alinho. Se fizer sentido, vamos no caminho juntos. Se não fizer sentido... E no fundo o coaching também é isto, não é? Fazer as perguntas certas que levam a pessoa a obter as respostas que precisa ou que procura. Pronto, no fundo é um pouco isto. E falaste também numa das tuas publicações nas redes sociais precisamente disto, dos medos, daquilo que as pessoas muitas vezes começam a ver, que na mente delas começa aquela voz, acho que foi esse o termo que usaste, aquela voz interna, que por vezes nos impede de fazer algo e que na grande maioria das vezes essa voz é apenas uma voz, porque na realidade nada disso está a acontecer e nada disso vai acontecer. E até dás algumas estratégias como utilizar, aliás, tens um workshop direcionado para isso, como utilizar essa voz a nosso favor para chegar mais longe. Há assim algumas que gostasses de deixar para aguçar a curiosidade? Algumas? Algumas estratégias para utilizarmos essa voz que todos temos em algumas situações da nossa vida, uns mais do que outras, mas que nos permite utilizar isso a nosso favor para seguir em frente. Aqui há duas questões distintas. Em relação ao medo, o nosso cérebro está formatado para nos manter seguros. Okay? Para nós estarmos seguros, nós temos de estar alerta aos perigos. Portanto, a nossa mente está formatada para olhar para os perigos. Para quê? Para nos manter seguros. A questão é que nós, ao olhar para os perigos e ao manter-nos seguros, não vamos sair do sítio onde estamos. E nós, para evoluirmos, temos que sair da zona de conforto. Por isso, o medo está lá por alguma razão. Eu costumo dizer, questiona se o medo não for algo de morte, se não for algo que afeta a tua vivência, e se tu queres muito, faz. Isso é uma forma de lidar com o medo. Outra questão é o que nós chamamos de diálogo interno. O diálogo interno são, de facto, estas vozes que estão muito relacionadas com isto dos medos e estão muito relacionadas com aquilo que nós chamamos de metaprogramas ou filtros. Nós fomos formatados até ao dia de hoje por certos padrões socioculturais. Nós nascemos numa família, numa determinada tradição, numa determinada cidade, com padrões que são incutidos em nós, aquelas verdades absolutas que nós vamos adquirindo ao longo da vida, ou verdades sobre dinheiro, ou verdades sobre os homens, ou verdades sobre algum tema que nos dizem que é mau ou que é bom. E nós vamos começando a olhar para o mundo, eu costumo dizer que nós nascemos com os filtros abertos e nós vamos crescendo e fechamos os filtros. Okay? Essas vozes vão ficando cá dentro. E quando nós estamos em alturas de decisão e de mudança, nós podemos ter a voz sábia, que é aquela que olha para os desafios como sendo uma oportunidade, ou podemos ter a voz do sabotador, que é o nosso autossabotador, que está sempre a querer pôr-nos em segurança ou que está a querer ir buscar esses padrões socioculturais. Por outro lado, nós temos as nossas vivências passadas. Aquilo que nós já passamos, nós achamos que como já aconteceu no passado, vai acontecer no futuro, que está muito relacionado com os medos. No desporto é quando tens uma queda,
quando tens uma lesão, tu achas que vais levar tudo isso outra vez para o futuro. E isso é o nosso diálogo interno também a funcionar. Como isto já aconteceu, eu sei que vai acontecer de novo. Como isto já aconteceu, eu sei que vai acontecer de novo. E portanto, eu para estar seguro não vou fazer outra vez. E eu trabalho muito estes diálogos internos. Nós temos vários diálogos internos. Os resultados afetam-nos muito. Nós temos aquele diálogo interno, por exemplo, que é o juiz, que está sempre a julgar. Julga-nos a nós e julga aos outros. Temos o inseguro, temos os medos. E isso são tudo vozes. Agora, nós podemos olhar para as vozes como algo negativo ou podemos olhar para as vozes como algo positivo. Como é que nós olhamos para uma voz que nos está a prejudicar como algo positivo? Por trás de uma voz que nós temos dentro de nós há sempre uma intenção positiva. Por isso, uma voz que me diz que tu não és capaz, ou uma voz que diz que aquele é assim, ou uma voz que me diz que ninguém quer saber, ou que eu não interesso a ninguém, ou que eu nunca vou conseguir, existe uma intenção positiva por trás dessa voz. Poderá ser uma intenção de me proteger, de me sentir amada, de me conectar com os outros, de sentir que sou capaz. Há uma intenção positiva por trás desta voz. E o que tu queres é negociar com essa voz. Há uma coisa importante que é tu perceberes que essa voz não é quem tu és. Eu costumo dizer que daquilo que for possível, nunca assumas a identidade de uma voz. Ok? Existe essa voz, tira daqui e fala com ela. Tipo, ok, então tu queres proteger-me, queres-me dizer que eu quero ficar segura, mas eu não gosto da forma como tu me estás a dizer. Estás a dizê-lo de uma forma judicativa ou prejudicial. Por isso, se tu queres que eu me sinta segura, eu vou negociar contigo. Eu vou me sentir segura fazendo isto, e quero que tu pares de me dizer isso. Ou negocia mesmo, ou diz-me de maneira diferente, ou aparece menos vezes. Tu não vais tirar as vozes de dentro de ti. Aquelas coisas... No fundo, enfrentar essas vozes, Sim. assumi-las, saber que é algo que nós... que em determinadas situações vamos ouvir, escutar, assumi-las e responder, procurar entrar num diálogo com Sim. essas vozes. Porque aquela coisa de para de pensar não existe. Nós não vamos parar de pensar. E nós temos mecanismos aqui já com hábitos. Portanto, os nossos padrões de pensamento são sinapses nervosas que nós fazemos entre células do nosso cérebro, não é? Entre os neurónios. E tu não vais quebrar uma sinapse nervosa de um dia para o outro. É impossível. O que tu vais fazer é criar novas ligações, novas sinapses que te vão dar um padrão diferente de pensamento. Agora, assim como tu demoraste 40 anos a criar uma determinada sinapse nervosa, tu vais demorar alguns anos a criar um padrão diferente. E é um bocadinho absurdo tu queres mudar um hábito que estabeleceste durante 40 anos em 2 dias. Eu tinha um mestre que me dizia, o ser humano é muito engraçado, quer dizer, está 40 anos a fazer o mesmo hábito e depois acha que numa semana ou um ano, só porque tomou consciência desse hábito vai mudar. No limite, para sermos razoáveis, devíamos demorar outros 40 anos agora a estabelecer um padrão diferente. E temos a sorte que, na maior parte das vezes, não é assim. Não é? Normalmente não precisamos de mais 40 anos. Não. Quando queremos, por norma, o nosso corpo, até por todo o histórico, cria toda a experiência de vida, todo o conhecimento que também vamos adquirindo, conseguimos fazê-lo muito mais rápido. E isso vê-se... Mas assim queremos mais Queremos. E às vezes queremos numa semana. Sim. Às vezes queremos numa semana naquilo que em 40 anos criámos, não é? Sim. Claro que assim, quanto mais tempo demoramos a criar, e isto vê-se muito, eu estou a fazer aqui um transfer para a área da atividade física. Quando chega aqui alguém que quer mudar, que quer perder peso, mas a pessoa tem que perceber que isto não é numa semana, porque teve 30 ou 40 anos, ou 20, ou o que foi, com um registro, uns determinados hábitos de vida. E isto nos nossos pensamentos é igual. Depois temos que ir fazendo isto passo a passo. E neste caso é com as perguntas certas, tentando encontrar com as perguntas certas as respostas certas. Sim. Dentro de nós. E quanto mais cedo começamos a fazer essas perguntas, também mais rápido conseguimos mudar esse rumo. Sim, quanto mais cedo melhor, não é? E depois E a outra coisa que é importante é tu não te massacrares em relação a isso. Não te massacrares em relação a não teres conseguido, é ser gentil contigo. Porque isto vai demorar um tempo e, mais uma vez, cada vez que conseguires fazer algo diferente, tipo, eu hoje consegui falar com a minha mente de maneira diferente, eu hoje consegui contornar de maneira diferente, valoriza-te. Porque, David, o mais difícil não é as pessoas saberem o que fazer, é a decisão de fazer. E nem é bem a decisão de fazer, é agir perante a decisão de fazer. Porque eu vejo que facilmente as pessoas descrevem o que querem fazer, ou que têm que fazer, ou que deveriam fazer. Facilmente elas decidem assim, Bárbara, amanhã vou começar, mas depois o amanhã chega e elas não agem. Portanto, a estratégia fundamental das perguntas poderosas é levar as pessoas a
agir. Isso é que é o verdadeiro trunfo de qualquer pessoa. Para mudares um relacionamento, lá está, voltamos, somos todos iguais. Quer seja para mudares um relacionamento, quer seja para uma conversa difícil, quer seja para sair de um casamento, quer seja para começar a treinar às 5 da manhã. Tu já sabes o que queres fazer, já sabes como é que vais fazer, já tens o plano. O que é que falta? É decidir e agir. E o meu trabalho principal é levar as pessoas a arranjar motivação suficiente e perguntas poderosas o suficiente para te levar a agir. E voltamos à base. Se lá à frente não tiver nada que seja o suficientemente apelativo para tu agires, eu sinto-me a fazer algo que não é para ti. E isso cria um desalinhamento em mim e eu já não faço isso. Portanto, se eu vir que, voltando atrás, porque eu quando sou coach, eu faço contigo um trabalho daquilo que tu queres fazer, tendo em conta aquilo que é o melhor para ti. E tu nem sempre sabes o que é melhor para ti. Eu também não sei quando tu vens ter comigo. Mas ao alinharmos, se eu vir que estou a fazer algo que é incongruente e que não está alinhado, eu não sou essa pessoa. Pode haver quem seja, mas eu, como defendo muito o alinhamento e esta liberdade de fazer aquilo que é melhor para ti, sinto aqui um desalinhamento em mim quando te vou obrigar porque queres agradar um pai, porque queres agradar uma mãe, porque queres mostrar que és o melhor. E isto a longo prazo eu já percebi que não resulta. E por isso é importante para mim estar sempre a alinhar. Tem que haver algo mais. Sim, sim. Falaste também no outro dia numa das tuas publicações sobre estratégias que criam uma ligação mais próxima, ou melhor, que conseguem passar, digamos, a mesma vibração numa conversa, numa comunicação entre pais e filhos, treinadores e atletas, aliás, no geral, mas até especificaste aqui estes casos. Quais são estas estratégias, estes truques que consideras importantes para se criar essa ligação? Okay. Com mais facilidade, porque a gente sabe que à partida um treinador-atleta já tem ali uma ligação com maior facilidade, um pai e filho. Quer dizer, às vezes, né, também há muitos pais e filhos que em determinadas idades até se cria um certo afastamento, mas por norma já são situações onde se consegue com mais facilidade chegar a outra pessoa pela proximidade, pela intimidade que se vai criando, mas há estratégias que podem ajudar ainda neste percurso. Sim. Isto é um tema que dá para muitos exercícios. Eu vou ver se te consigo resumir isto aqui para não me estender muito. Há um dado muito importante que é a gestão emocional e o rapport. Está provado, o Milton Erickson, que é alguém que nós estudamos muito, é um hipnoterapeuta, provou que nós temos uma mente consciente e inconsciente. E que a mente inconsciente é muito mais responsável pelas nossas atitudes e comportamentos do que a mente consciente. Isto para dizer o quê? A ligação que tu crias entre duas pessoas está muito relacionada com aquilo que tu vês ou que o teu inconsciente vê. E o que é que o teu inconsciente vê? Mais do que palavras, as pessoas acham que entram em rapport ou ligação com as pessoas através das palavras que tu dizes. E por isso é que tu às vezes vês treinadores que dizem que elas vamos, bora, e gritam com palavras incentivadoras, mas as palavras são apenas 7% da tua acuidade sensorial, ok? 35% é o timbre da tua voz, ou seja, o não verbal, e o paraverbal, ou seja, é o timbre da tua voz e a tua fisiologia. Tu, para entrar em rapport com a pessoa, para que ela te consiga ouvir, porque quando tu estás em rapport com alguém, a pessoa limpa os canais de comunicação e consegue-te ouvir. Primeiro, tu tens que validar as emoções do outro. De nada adianta dizer tu não sei o quê, não é nada disso, tu não estás não sei o quê, tu tens de ter confiança. Este tipo de discurso, embora as pessoas acham que ajuda, não ajuda em nada. Porque a pessoa está noutro nível. Bloqueou, parece que não recebe aquilo, não é? Cria aqui uma barreira enorme. Primeiro é validar, ok, eu entendo que estejas assim, é criar aqui um timbre e uma voz semelhante, isto resumindo, e depois entrares na mesma fisiologia, na mesma respiração. Se tens uma pessoa que está num estado mais deprimido, que está num estado de falta de confiança e tu chegas lá, não é? E queres logo, eu sou o rei. A pessoa quase nem vai escutar, não é? Não, a pessoa não escuta, exatamente isso. Tu não limpaste os canais de comunicação, tu reduziste os canais de comunicação. Tu, para limpar, validas. Depois entras em rapport com a pessoa e depois podes fazer o que tu quiseres. Podes lhe dizer o que tu quiseres que ela vai ouvir.
Portanto, a proximidade e o rapport é muito importante. E também tu validares as emoções dos outros. Se os outros estão tristes, se estão desmotivados, estão com falta de confiança, se sentem perdidos, se acham que aquilo não é para eles, há uma razão para isso. E o facto de tu não validares, de nada adianta porque não vais chegar à pessoa. E do facto de tu dizeres, vais conseguir, tu és confiante, se ela não estiver a acreditar nisso, ela não vai chegar lá. Okay? Portanto, se tu queres entrar na pessoa, tens que entrar em rapport e tens que validar as emoções. Depois há outras estratégias que têm a ver com estratégias de treino. Para que tu consigas entrar rapidamente com a pessoa ou criar essa ligação pai-filho, há que estabelecer um contacto muito grande de confiança. E esse contacto grande de confiança tem a ver com o respeito, tem a ver com respeitar rotinas, muito importante, tem a ver com ser cumpridor e congruente, mais uma vez. Um treinador que, por exemplo, não cumpre horários, não cumpre rotinas, que está sempre a trocar, que não cumpre um plano, que não tem um objetivo específico, tudo isto aumenta o distanciamento entre atleta e treinador ou entre pai e filhos. Convém que hajam objetivos comuns, intenções comuns, vulnerabilidade de parte a parte. É muito importante um treinador ou um pai saber dizer e o que mais posso eu fazer também para ser melhor. Porque muitas vezes tu vês os treinadores a colocarem-se num local e os atletas cada vez mais em baixo. Não há nada de mau em fazer isto. Tipo, diz-me também como é que eu te posso ajudar. Porquê? Porque isto aumenta a tua capacidade de comunicação com o treinador. Porque tu muitas vezes não consegues dizer aquilo que queres, ou porque estás sem rapport, que ele está permanentemente a gritar contigo, isto acontece frequentemente, não é? Ou porque ele sente que não é compreendido, tipo, não vale a pena eu dizer-lhe nada, porque tudo o que eu lhe digo ele não aceita, ele nem ouve aquilo que eu estou a dizer. Isto acontece-me também muitas vezes. Portanto, é de todo vantajoso tu voltares ao mesmo nível, tipo, ok, estamos aqui os dois, que mais posso eu fazer para te ajudar? E aí ele vai dizer, olha, se calhar podias-me dizer antes da prova, mas de uma forma mais calma, eu estou contigo. Ou se calhar num treino podias-me ter falado de maneira diferente. Ou se calhar ontem podíamos ter planificado, porque eu hoje sinto-me perdido, não sei quais são as minhas rotinas, não sabia a que horas havia de chegar, mas também tenho medo de te dizer. E não há nada pior numa equipa, e quando é treinador-atleta estamos lá numa equipa, do que tu teres medo de falar. Uma equipa que se baseia na confiança é uma equipa que tem a capacidade de dizer o que quer que seja. E para isso tu tens que ter alguma vulnerabilidade. Tens que ter aquela capacidade de aceitar aquilo que os outros te estão a dizer sem ter o teu sabotador a falar contigo, tipo, ele está a manter aquilo, é porque eu não sou bom treinador. Isto é o teu sabotador a falar. Ok, se estás confiante, deixa-o falar. Ouve com os ouvidos bem abertos, porque isso cria uma alavancagem aos dois. Uma conexão parte a parte. Portanto, eu no meu workshop que tem relacionado com mindset e coaching no desporto, são quase 3 horas só neste tema. Portanto, há muitos exercícios, nós também trabalhamos a ancoragem. E a ancoragem é uma capacidade que tu tens de criar sinais em ti, como se fossem botões, em ti, em termos espaciais ou em termos sinestésicos, e entre ti e um treinador, que aumentam e muito a vossa conectividade. Porquê? É como nós termos um botão que nós os dois sabemos o que quer dizer porque foi trabalhado antes. Por exemplo, eu posso saber quando tu me estás a transmitir uma mensagem de confiança, ou uma mensagem de serenidade, ou uma mensagem de foco, apenas por uma fisiologia que eu estou a adotar, ou um sinal que estamos a fazer. Chama-se uma âncora remota. Combinado. Agora, esta combinação é algo que tu fazes antes, no treino, que tem uma consistência. E nós associamos a esse botão, ou a esse sinal, estados desejados, o chamado dos estados de recursos. Nós percebemos o que é que queremos pôr perante aquele sinal. E se tu sabes que quando olhas para alguém, aquele sinal, e tu viajas para esse lado, quando aquele sinal é feito, tu viajas para aquilo que nós estabelecemos em ti, esse estado de recursos. Isso aumenta a eficácia do teu treino, ou aumenta a eficácia na prova, porque não tens que estar 10 minutos a descrever o que queres que ele sinta, não é? E podes, através de um sinal, fazê-lo voltar a resgatar esse estado que tu queres. Portanto, uma das ferramentas que também se trabalha em termos de criar empatia e ligação é a ancoragem, tanto a sinestésica, como a ancoragem remota, como a ancoragem espacial. O que é uma ancoragem espacial?
é tu adicionares ou tu ligares a um determinado espaço algo que é importante para ti. Pode ser uma frase, pode ser um mantra. Imagina, estás no ginásio e às vezes entras e não tens motivação. Tu podes adicionar a um espaço, quando entro nesta porta, quando calço as sapatilhas, quando visto a camisola, a um determinado espaço, algo que tu queres. Pode ser confiança, pode ser motivação, pode ser uma frase do género: isto é importante para mim, isto me vai permitir ser aquela pessoa, eu já visualizei onde eu quero estar, e tu vais associar um estado de recursos àquela âncora espacial. De maneira que cada vez que tu entras naquele espaço, ou cada vez, por exemplo, que te sentas na cadeira, ou cada vez que tu fazes aquele movimento, toda essa informação volta a aparecer. E volta a aparecer associada com aquilo que treinaste. O que nós treinamos na ancoragem é o estado de recursos com a visualização. São muitas coisas juntas. Portanto, tudo isto, para ver, isto é uma panóplia muito grande de exercícios. Tudo isto vai aumentar a empatia que tu tens com a pessoa com quem tu estás a trabalhar. Falámos aqui de alguns pontos ao longo da conversa que eu considero importantes, sobretudo quando falamos de rotinas, quando falamos de visualização, falamos da responsabilidade. Falamos aqui alguns pontos, não só nesta ligação entre treinador-atleta, pai e filho, mas também que eu sei que há um transfer importante para outras áreas da vida, quando nós temos este tal objetivo e percorremos. Quais são para ti os pontos principais, os fatores principais que determinam o sucesso? E das pessoas que já acompanhaste até hoje, que já tiveste a oportunidade também de ver o decurso do seu percurso, quais são aqueles pontos que até hoje têm sido comuns naquilo que diz que ser um sucesso, que aquilo que por norma traz sucesso para as pessoas? Olha, a primeira palavra que me vem da vida é consistência. Consistência e foco nos detalhes. Muitas vezes, quando tu queres um resultado, cais na armadilha de te focar no resultado. E se tu estás muito focado no resultado, tu não estás atento aos detalhes. Esquece o processo. Não é? Esquece o processo. Agora, se tu te focares nos detalhes, na intenção de cada treino, num treino planeado, tu vais encontrar aqui uma consistência no processo, e isso vai-te levar àquilo que tu chamas de sucesso. Por exemplo, se tu queres um resultado, voltamos à base, não é? Entre pai e filha, se tu fores consistente diariamente com a tua intenção, a minha intenção é ser um pai, imagina, presente. Se tu fores consistente com este comportamento, alinhado com esta intenção, tu um dia serás de facto um pai presente. Agora, se estás só focado, eu quero ser um pai presente, eu pergunto-te como e tu não me sabes dizer como, a minha pergunta é: como é que tu vais ser um pai presente? Nos treinos é igual. Eu quero atingir aquele resultado. A pergunta é: como especificamente vais fazer? O que é que especificamente vais fazer? Quando especificamente vais fazer? Com quem especificamente vais fazer? E é isso que importa. O quem especificamente no desporto também é importante. É importante nós sabermos quais são as frequências que nós vamos ouvir. Há muito ruído em termos desportivos e é importante estares atento, mais do que quem é que tu vais ouvir, quem é que tu não vais ouvir. Se calhar aqui em termos de ginásio, não sei se existe ou não, mas em termos de competições, há muitas vozes que tu decididamente não queres ouvir. Existe, isto é uma coisa que nós vemos muito no dia a dia. E nós temos treinadores, o nosso conceito é muito direcionado para o acompanhamento. Temos sempre professores em sala, sempre professores presentes, avaliações regulares, mas há uma coisa: é muitas vezes nós temos um professor que orienta e que encaminha, mas o aluno ou o atleta, por algum motivo, hoje em dia há tanta informação na internet, tantos treinadores online, tanta coisa, e chega uma altura que já está ali uma mistura. E nós muitas vezes temos que perceber realmente, para o sucesso, e há muitas coisas que não há certo nem errado, há formas diferentes de se fazer, mas temos que ser fiéis a uma forma de o fazer, porque se fazemos de uma forma e depois de outra, e depois experimentamos A, experimentamos B, experimentamos C, por norma, aquilo não dá nada. Vai dar uma aprendizagem só, sim. Que é, daqui a uns tempos vamos perceber: olha, andei este tempo todo a brincar. Sim. Aí está, encontrarmos um método e isso faz muito sentido, que é encontrarmos as pessoas certas para fazermos aquele percurso. Pessoas que nos façam sentido, com quem a gente se identifique, e metodologias, lógico, que também nos façam sentido. Mas realmente sermos fiéis a isso. Sermos fiéis a um treinador, a quem nos acompanha, a quem nos prepara, e isso é meio caminho andado para o sucesso nestas áreas. É, porque é importante, o que queres no final de tudo é observar um resultado. E depois de tu observares o resultado, tu podes chegar à conclusão de: este resultado está longe, portanto não há erro. O resultado está muito longe do meu objetivo. Portanto, eu tenho um objetivo,
tive um resultado, comparamos os dois, estão muito longe um do outro. Se tu vês que daquele caminho que estás a seguir, em quem confiaste, o resultado está permanentemente longe do objetivo, tu aí podes optar, esta não é a pessoa, vamos escolher diferente. Claro. Mas se tu não tens um processo, não tens uma estratégia, se não tens um alinhamento, tu nunca consegues observar um resultado. Às vezes as pessoas perguntam-me, quando saem da prova, dizem, Bárbara e tal, viu, o que é que achou? Foi bem? E a minha pergunta é, eu não sei se foi bem, o que é que tu querias? O que é que tu queres? Qual é que é o teu alinhamento? Que resultado é que esperavas obter? Qual é que era o objetivo? E só perante isso é que eu consigo dizer-te se foi bem ou não, sendo que bem ou não é aquela palavra que pode ser desalinhado. Agora, se tu estás sempre a mudar e se não tens uma estratégia, eu não sei se foi bem ou não, não é? Não consigo responder. Por isso eu acho que a consistência é muito importante em relação ao sucesso. E depois é tu estás bem contigo próprio. Fundamental. Não é? O desporto não deve ser uma fuga para tu evitares problemas ou situações ou desconfortos que tens na tua vida pessoal ou profissional. Porque o que estás a fazer é estás a varrer um bocadinho situações para debaixo do tapete. O que pode funcionar a curto prazo, não acredito é que funcione a longo prazo. É só uma perspectiva minha, não é? Eu trabalho com desportistas e há muitos desportistas muito bem decididos, nem toda a gente faz isto, mas às vezes acontece, assim como acontece ao contrário, o trabalho ser uma fuga para outra coisa qualquer, e o que tu queres é pôr pessoal, profissional e social a funcionar em pleno, e quando isto está a funcionar em pleno, tu podes alavancar qualquer uma quando quiseres, é como jogares com as bolas. Agora, se estás sempre a puxar por uma, porque estas estão completamente escondidas e não podes tocar nelas, quando um dia esta te falha, tu não tens nada. É aquilo quando tu vês atores com muito sucesso que se suicidam, ou cantores com muito sucesso que se suicidam, dizem, como é que é ninguém possível? Percebe, não é? Como é que é possível? Como é que é possível? Tinha tudo. Exatamente. O que aconteceu é que ele estava a alavancar uma determinada área, esquecendo as outras. Quando esta falhou por alguma razão, ou mesmo não tanto falhado, houve uma percepção que já não era aquilo que eu queria, esta desaparece e não está aqui mais nada. E aí fica um vazio muito grande. Por isso é que eu invisto muito em trabalhar as pessoas como um todo. E depois de estar tudo bem alavancado, vamos a isso. Por exemplo, uma das coisas que eu digo, muitas vezes trabalho com os atletas, eu tenho um atleta agora que vai ao Campeonato da Europa para a semana. E uma das coisas que eu lhe digo é, deixa tudo bem pacífico cá. Tem as conversas difíceis, resolve as questões que tens a resolver, não deixes que fique nada por fazer, nem nada por dizer. Porque o que é que isto vai fazer? Vai criar diálogos internos. E tu queres estar o mais desprovido possível de diálogos internos sabotadores, porque os sábios tu queres levar contigo. Agora, os sabotadores tu não queres. Temos que ir leves, não é? Para uma prova, uma competição. Eu acho que às vezes até termos uma situação mais desafiante no nosso dia-a-dia e irmos para um treino pode ter algo positivo, porque às vezes até conseguimos aproveitar essa energia, essa garra. Aliás, eu uma vez vi um documentário de um dos melhores atletas do mundo na área do bodybuilding e ele é uma pessoa que ele é muito conhecido no meio, Kai Greene, e ele conta precisamente que o percurso dele, ele teve problemas familiares, depois algumas dificuldades financeiras, muito tempo ia de transportes para o ginásio, pronto, teve assim uma vida difícil, desafiante, até conseguir realmente começar a ter sucesso no desporto, e começou a ter reconhecimento no desporto e a partir daí tornou-se um dos melhores do mundo, mas sempre nada lhe foi dado, digamos assim. E ele diz que esta revolta que ela sentia de situações familiares que ele passou, perda de familiares próximos e tudo mais, foi essa revolta que todos os dias, quando ele ia para os treinos, ele dava tudo e queria mostrar, queria ele mesmo que conseguia ter sucesso, que era possível, e tornou-se um dos melhores do mundo. Ou seja, eu acredito que seja possível, há determinadas coisas que, quando são, aí está, é canalizarmos da forma certa determinadas vozes que temos dentro de nós. Eu acredito que seja muito por isso. Da forma certa, ele conseguiu utilizar aquilo a favor dele. Mas claro que depois, quando chega o momento da prova, é importante nós estarmos com essa sensação, a mente leve, livre, no sentido em que podemos estar concentrados naquilo, podemos estar focados naquilo, até porque essas vozes, se calhar em termos comuns o chamado o stress, que acaba por ser de alguma forma, não é tão benéfico assim quando se chega a uma prova. E que estratégias é que por norma, para além destas de deixar as conversas difíceis, os assuntos que têm que ser
tratados, deixá-los tratados antes das provas. Que outras estratégias é que recomendas antes de uma prova importante? Olha, fora aquela que já te falei, que é os detalhes, é tu ires para a prova sabendo que controlas, dentro do possível, todos os detalhes que eram precisos para a prova. Porque há aqueles que tu não sabes. É preparar. E chegar lá a dizer assim, eu estou consciente que preparei a 100% tudo aquilo que estava ao meu alcance. Isso é importante. É importante tu manteres as rotinas. É importante não só porque te vai manter naquilo que funciona, mas vai-te deixar bem claro o que é que não funciona. Okay? Vai-te deixar bem claro o que é que está alinhado, porque vão-te surgir solicitações externas. Tu não controlas aquilo que acontece fora de ti. Mas tu, ao teres uma rotina e uma linha traçada para aquela prova, é fácil vir uma solicitação externa e tu dizes assim, isto entra no meu alinhamento ou isto não tem encaixe aqui. Se é um telefonema de alguém que sabes que vai estar 1 hora contigo ao telefone, se não entra na rotina, não atendes o telefone agora, atendes depois. Mais do que saber o que é importante, a rotina serve para tu definir bastante bem o que é que não é importante. E isso retira muito o teu stress. Portanto, ter um plano bem definido, ter o objetivo bem definido e às vezes ajuda a teres os planos B. Os planos B reduzem, falaste-me de stress, reduzem muito aquilo que são fatores de stress. Por exemplo, há uma história do Michael Phelps, quando ele ia ganhar a 8ª medalha mariposa, eram os 200 metros mariposa, e ele queria ganhar a 8ª medalha olímpica. E ele, da segunda para a 3ª pista, o que aconteceu foi que os óculos ficaram cheios de água. E ele acabou por ganhar a medalha na mesma. Nós só soubemos esta história depois, na conferência de imprensa. E o que é que ele disse? Perguntaram-lhe, ele falou que isto tinha acontecido, e perguntaram-lhe mas como é que ele tinha ganho na mesma medalha, sabendo que à segunda pista ficou sem visão. E ele disse-me, eu sabia que isto podia acontecer. E eu tenho planos B para aquilo que eu sei que pode acontecer. E por isso eu, muitos meses antes, comecei a treinar, fazer alguns treinos de olhos fechados. Ou seja, eu sabia de cor quantas braçadas é que eu iria dar em cada piscina que me permitissem ganhar. Portanto, assim que os óculos se encheram de água, o que eu fiz foi fechei os olhos e fiz o que treinei. Portanto, tu, quando sabes que há coisas que podes acontecer e já tens um plano B, tu reduzes muito o fator stress. Isto também acontece quando tu vais para dentro de um avião e te começam a dar as indicações de podes cair, se for uma amaragem, não é? E tudo aquilo que pode acontecer. Porquê? Porque quando tu estás em momentos de stress, tu não tens todos os recursos, estás limitado em recursos. Portanto, não vais ter uma capacidade clara de criar uma boa estratégia. E este ponto, eu digo-te isto porque este ponto é um pouco controverso. Porquê? Porque há pessoas, e eu às vezes também concordo, que tu não te deves focar naquilo que pode correr mal. Não deves estar sempre a pensar no que pode correr mal. Mas se tu souberes que determinada coisa, pode-se partir uma barra, pode-se partir um peso, e então eu já tenho ali tudo, caso aconteça, tu vais com menos stress. Porque pelo menos aquilo que tu sabes que pode acontecer, que já vem à tua mente, tu já controlaste. Quanto mais tu tiveres em controle dos procedimentos que funcionam e daquilo que pode não correr bem, mais tranquilo tu estás quando fores para uma prova. Depois há coisas que podem acontecer que tu nem sequer sonhaste, mas da próxima vez já vais sonhar. E isso leva, tipo, isto já me aconteceu. Portanto, na próxima prova, isto pode acontecer, eu vou preparar-me. Por exemplo, tive há pouco tempo um atleta que faz tiro desportivo e aconteceu-lhe que um chumbo vinha defeituoso. E um chumbo que vinha com defeito, ter logo assim um tiro fora do alvo, e isso, pronto, isso é dramático. E o que aconteceu? Ele nunca se tinha lembrado de verificar os chumbos todos das provas. A partir desse momento passou a ser uma rotina. Eu, em todas as provas, uma das coisas que faço como plano B é verificar os chumbos. Tudo aquilo que tu vais aprendendo, leva contigo. Eu costumo dizer, leva aquilo que funciona, aprende com aquilo que não funciona. E isso vai sendo o teu pack de sucesso. Vais aprendendo, vais estruturando, vais levando, vais escrevendo. E assim vais construindo. É, no fundo, a consistência, a preparação e a experiência, porque é mesmo esta experiência que vai dando sempre a preparação de, se isto acontecer, como é que eu reajo. Exatamente. E como é que eu reajo o mais rápido possível. O mais rápido possível, porque em prova, disseste-me em prova, tu queres não tens muito tempo para pensar sobre isso. E mesmo que tivesses muito tempo,
não estás no teu estado ideal para pensar sobre a melhor solução. Enquanto estiveres 1 hora para pensar na solução serenamente e com cabeça, vais pensar numa melhor solução. E é isso que nós queremos. Bárbara, e uma coisa que se fala muitas vezes é quando os objetivos estão naquele ponto em que deixamos de perceber se é um objetivo que é algo alcançável ou uma fantasia. E tu falas também disso numa das tuas explicações, que é precisamente como perceber se um objetivo é ou não uma fantasia. Como é que podemos ajudar as pessoas a perceberem realmente se aqueles objetivos são alcançáveis e realmente se há um caminho para lá chegar ou se vamos estar constantemente a fazer um caminho? Isto também mais uma vez vai nos levar para outra área, porque eu também já ouvi quem defendesse que temos que ter objetivos muito altos, porque se não chegarmos àquele objetivo tão alto, ao menos já fomos mais longe do que seria o esperado numa circunstância normal. Como é que vês isto? Olha, várias maneiras, vou-te aqui falar de vários pontos. O primeiro é que eu acredito que um objetivo não foi feito para tu chegares lá. Não é 100% feito para tu chegares lá. Um objetivo é feito para te pôr em ação. Isto é o mais importante do objetivo. Depois, em relação a pôr objetivos muito altos, é preciso perceber e conhecer bem a tua pessoa, como é que tu lidas com a frustração. Porque se tu vais pôr sempre objetivos muito altos e nunca o conseguires alcançar, isto vai deitar abaixo os teus níveis de confiança. Porquê? Porque tu confias, a confiança é um loop. Eu defino, eu faço, eu observo resultados, eu volto a trabalhar os recursos consoante aqueles resultados e volto a fazer, e isto é um loop. Se tu nunca chegas a um resultado, tu a essa altura não consegues confiar em nada. Vais confiar em quê? Nunca chegaste lá. Portanto, ou tu lidas muito bem com a frustração, ou até que ponto faz sentido estares a pôr sempre objetivos inalcançáveis e que não chegas lá. Minha pergunta é, isto vai-te levar onde? E aí vamos ver o que é que as pessoas dizem, não é? Como é que tu vês que um objetivo é uma fantasia? Um objetivo é uma fantasia se não depende de ti. É logo a primeira. Tens que ser 100% responsável pelo teu objetivo. E tu podes dizer assim, mas eu às vezes não sou 100% responsável. Por exemplo, podes-me dizer assim, olha, o meu objetivo é ampliar aqui o clube ou o ginásio. Ok, e isso depende de ti. Não depende de mim, depende de eu ter mais clientes. Então isto não é um objetivo. O que nós podemos é reformular este objetivo de maneira a que ele possa depender absolutamente de ti. E a pergunta é, ok, então o que é que tu podes fazer para garantir que vais ter mais clientes? Olha, eu posso fazer mais publicidade. Olha, eu posso fazer mais workshops. Olha, eu posso ir para a rua chamar pessoas. Tem que depender, para ser o teu objetivo, tem que depender unicamente e exclusivamente de ti. És o único responsável. Se não for, é uma fantasia. Falei há um mês, por exemplo, com um atleta que me dizia que queria fazer um campeonato. Daqui a 6 meses, era em setembro. E eu perguntei-lhe, ok, e o que é que te vai dizer que estás pronto para fazer o campeonato? Isto dá-te uma visão daquilo que tens que fazer. Ele disse, o que me vai dizer que eu estou pronto é se o meu treinador concordar. Isto já não é um objetivo. Cada vez que tu pões nas mãos de outra pessoa algo que tu queres, deixa de ser um objetivo. É uma ilusão, é uma fantasia, é o que tu quiseres. Mas em coaching nós dizemos que não é um objetivo bem elaborado. Depois, é mais fácil tu medires um objetivo se tu tiveres um tempo. Podes dizer assim, eu quero emagrecer, quero ser mais saudável. Isto não é muito específico, nem tem um tempo. Daqui a 50 anos ou daqui a 30 anos eu posso te perguntar se estás a cumprir o objetivo. Tu dizes, ainda estou no caminho de ser mais saudável. Já. Não é? Portanto, se tu não pões um tempo, acaba por ser também uma fantasia, porque tu podes estar sempre a cumprir. E está tudo bem. Nós não dizemos que é um objetivo, estás numa ilusão e continuas a estar. Portanto, é importante que ele seja mensurável e temporal. Isso é importante. E depois é importante tu conseguir estabelecer um plano para um objetivo. Por exemplo, se tu me dizes assim, eu daqui a 5 meses quero fazer os Jogos Olímpicos e estás no 0. Quando eu começo a fazer o plano de trás para a frente, e daqui a 4 meses quero os Jogos Olímpicos, então daqui a 3 tenho que estar a fazer X, daqui a 2 tenho que estar a fazer Y, daqui a 1 tenho que estar a fazer Z. Impossível, daqui a 1 não consigo estar a fazer Z. Então quando tu fazes um plano, tu consegues perceber se aquele objetivo é possível ou não. Porque às vezes a questão, David, não é de eu sou capaz. Eu sei que quase toda a gente consegue quase tudo. A questão é possível agora ou não?
E se calhar não é possível ir aos jogos daqui a 6 meses, mas é possível ir aos jogos daqui a 4 anos e 6 meses. Portanto, quando tu fazes um plano, consegues perceber se é possível. Por isso, um objetivo que não tem um plano de como especificamente vais fazer pode ser uma ilusão. Porque tu não estás a visualizar a forma concreta e detalhada de como vais chegar lá. Portanto, o ter um plano detalhado de como especificamente, o ter um tempo a medir, o seres responsável, o ser possível, é aquilo que eu diria que são as bases fundamentais para tu teres um objetivo que de facto é realizável. Como tu dizes, pode ser um objetivo que está lá só no cimo para te pôr em ação. E isso também é possível. Eu não lhe chamaria, em termos técnicos, que fosse um objetivo. Pode ser tipo, é um foco, é ali uma luz ali que me está a chamar. Agora, em termos técnicos, um objetivo bem elaborado não seria. Aí falta definir ainda bastantes aspectos, não é? Sim. Para ser um objetivo. Sim. E de onde é que vem este conhecimento, esta experiência? Fala-nos um bocadinho do teu percurso, porque nós começámos logo a falar com aquela temática da motivação que toda a gente quer saber como é que pode ficar mais motivada, como é que pode chegar mais longe. E com um excelente exemplo, que foi aquele exemplo do ratinho que tem que ver o queijo lá ao fundo, uma coisa simples, mas que é assim, que temos de saber trazer também para a nossa realidade, qual é que é o nosso objetivo alcançável, como é que nos vamos sentir. Usaste aquela expressão que se usa muito em coaching, o que é que eu vou ter, ser ou fazer de diferente quando lá chegar. Mas saltámos aqui a parte de falarmos um pouco do teu percurso. Ok. Queres a versão longa? Assim um deixa ao teu critério. Não, o meu percurso é longo. Eu vou fazer a versão curta. Eu comecei por tirar arquitetura. Eu sou arquiteta de formação, depois fui fazer um doutoramento, uma especialização a Madrid quando acabei de estudar e tive muito tempo ligado à arquitetura. Depois acabei por casar com um rapaz que está ligado à alta competição e estive ligado ao desporto durante 12 anos. Alta competição, campeonatos, portanto eu sempre fui, olhando para trás, uma pessoa mais de bastidores e mais de observar do que propriamente a adrenalina de competir. Nunca fui aquela pessoa de se chegar à frente. Hoje faço desporto e vou entrar agora em competições, mas sei que não é o meu... De tiro desportivo. Tiro desportivo. Também montei na altura, eu dancei durante muito tempo. Pois, eu vi que tens uma ligação grande também com a parte da equitação. Da equitação, sim. Que é uma área que eu adoro. Eu também fiz o meu percurso desde pequeno. Praticamente desde os meus 6 ou 8 anos comecei a ter ligação com a equitação e depois eu estive no colégio militar e fiz o meu percurso no colégio militar na cavalaria, ou seja, fazíamos algumas cerimónias, eram feitas a cavalo, ou seja, sempre tive uma ligação e são animais que nos promovem um crescimento incrível. Sim, durante 15 anos o que nós fazíamos era alta competição na parte do hipismo. Depois acabei por me separar, deixei a equitação durante algum tempo. E eu sempre tive aquela vontade de ajudar pessoas. Mas quando eu tirei o curso há 30 anos atrás, não se falava muito de coaching, não se falava de desenvolvimento pessoal. Portanto, eu sabia que queria trabalhar com pessoas, mas ainda não sabia como. O coaching apareceu por acaso, já eu estava quase divorciada e fui ouvir uma palestra e lembro perfeitamente de pensar assim, é isto que eu quero fazer. Eu não sabia como é que havia de lá chegar e disse, é isto que eu quero fazer. E a partir daí foi uma descoberta. Eu fiz coaching, trabalhei muitas áreas. Eu na altura estava ligada também à metafísica chinesa. Adorava estudar tudo o que era a metafísica chinesa, a vida saudável ligada à metafísica chinesa. Trabalhei áreas de potencial pessoal relacionada com a metafísica chinesa, nomeadamente uma arte que se chama Bazi, que é muito ligada ao indivíduo em si. E depois fui fazendo cursos de coaching. Fiz programação neurolinguística. E à medida que eu ia fazendo e experimentando e tendo clientes, ia percebendo mais que esta era uma área que era por aqui. Entretanto, uma viragem grande foi quando eu estava a trabalhar num ateliê, estava relativamente bem. A minha mãe, entretanto, nesse ano faleceu de cancro e eu lembro que eu não gostava mesmo de arquitetura. E é uma coisa que te custa, lá está, aquilo que eu te disse, custa abandonar aquilo que tu já fizeste durante muitos anos. Tipo, eu estudei arquitetura, fui uma das melhores alunas, andei anos nisto e agora vou dizer... Tipo, afinal não é bem isto. Eu tinha 40 anos, não é? E disse assim, afinal não é bem isto. Isto custa-te abdicares de todo o esforço que já imprimiste naquilo. Mas eu disse, eu não sou feliz.
Portanto, é agora. Eu tenho uma frase que disse à minha mãe, não é a frase mais bonita, mas eu lembro-me de dizer isto. E disse à minha mãe, mãe, agora vou ser feliz. Agora é fazer ou morrer a tentar. Minha mãe já não ouviu. Ela à altura já estava em coma, já não ouviu. Mas eu lembro-me de dizer isto. Agora é fazer ou morrer a tentar. Isto para dizer o quê? Eu vou fazer. Se eu não conseguir chegar lá a tempo, eu já tinha 40 anos, pelo menos vou morrer a tentar. Mas não vale a pena eu fazer outra coisa porque não me faz feliz. E aí eu percebi que se tu de facto quiseres, tu chegas lá. Pode demorar mais tempo, agora o queijinho tem que ser mesmo aquilo. Aquilo tem que ser mesmo aquilo que te motiva, porque vai haver momentos de mudança em que tu vais estar numa confusão. Tipo, será por aqui, não é por aqui, isto não está a resultar. Quando não resulta, tu metes tudo em causa. Portanto, é preciso que o queijinho lá ao fundo te motive mesmo. E daí foi experimentar. Trabalhar com pessoas, sempre comecei a trabalhar com atletas, achei que aquilo fazia muito sentido. Como falámos antes, ainda tive aquele questionamento, será só atletas ou serão pessoas? Quando tive aquele insight daquele meu amigo que me disse, somos todos iguais, a mente é a mesma. E é de facto verdade. E a partir daí foi um processo que ainda está a ser. Eu agora adoro o que faço. Mas demorou algum tempo a chegar aqui. Sabes que é uma coisa que eu também acabo por partilhar muitas vezes. É precisamente nós... O melhor da vida é nós realmente escolhermos aquilo que queremos, que gostamos e irmos em frente. Eu também tive uma história assim parecida, que foi numa escala um bocadinho diferente a nível de tempo, que foi, eu acabei o meu curso no Colégio Militar e fui para Direito. Porque precisamente eu sempre gostei muito da parte da comunicação. E então, na altura, com os meus 18 anos, eu comunicação, direito, advocacia, falar, não sei o quê. É muito mais do que isso, a advocacia. Se fosse só falar, é muito mais do que isso. Meu irmão é advogado. E eu vim de socioeconómicas. No último ano tive Direito, uma cadeira final, uma disciplina final no curso, eu adorei aquilo, que correu muito bem e fui para Direito. Boas notas, boas médias, fui para Direito. E estive em Direito e quando cheguei lá comecei a perceber, não é nada disto. Aquilo não fazia sentido nenhum para mim, para aquilo que eu tinha idealizado na minha vida. Já fazia competição na área do bodybuilding, já treinava, dava treinos, fazia a faculdade e eu estava a ver, não, eu não me vejo, eu não via um único dia que eu conseguisse ver eu à frente com aquele curso, sentado num escritório a estudar, a atualizar todos os dias aquelas matérias. Não era aquilo que eu queria. Eu quero o terreno, quero estar com pessoas, quero poder ajudar pessoas, o contacto. E lembro-me, ainda tive 2 anos em Direito a batalhar, porque eu na altura, essas vozes, eu tentava esquecê-las. Eu disse, não, eu tenho que ir em frente com isto. Eu estou aqui, eu tenho que ir em frente com isto. Agora, só que não havia um único dia que me tivesse concretizado lá. Até que eu disse, eu se calhar tenho que perceber que isto não é realmente, não me faz sentido. Vou estar aqui mais 2 anos, o curso são 4 anos ou 5, vou estar aqui mais 2 ou 3 anos. Não é isto que eu quero. E na altura, mais do que falar com as minhas vozes, esse foi o primeiro passo, tinha que falar com o meu pai. Com outras vozes. Pronto. E quando eu fui falar com o meu pai, a conversa foi outra. Porque nós percebemos também, há sempre um bocadinho aquela dos nossos pais de quererem que nós temos boas notas, façamos o melhor curso, né? E na altura sei que foi até um choque para ele. E hoje em dia sei que olha para mim com orgulho, porque as coisas depois... Eu entrei em Condição Física e Saúde, fiz o meu percurso. Aquele curso fazia-me sentir todos os dias. Todos os dias. Eu estudava o que tinha que estudar e estudava mais e queria saber mais. E é a minha área. E eu, desde o início, percebi que estou na área certa, estou no sítio certo. Mas também foi um momento da vida em que tive que fazer aquela mudança. Tive que escutar aquela voz que eu ouvia todos os dias, durante 2 anos ouvi todos os dias e que eu não queria escutar. Que era, o que é que eu vou fazer à frente com isto? Vejo-me fazer isto. Não é? E esses passos nós muitas vezes temos de ter a coragem de os tomar. E na altura parecem ser decisões muito difíceis, não deixam de ser decisões difíceis, mas que todos nós passamos de alguma forma e que é quando nós as tomamos que depois se abrem as oportunidades. E isto para dizer que muitas vezes perguntam, e até nós agora passamos por uma fase que fecha, abre, enfim, e muitas vezes perguntam, como é que tu consegues? Eu gosto tanto disto que eu não me vejo a fazer mais nada. E só há um caminho. Se surgem desafios, nós ultrapassamos os desafios e seguimos em frente. Temos que melhorar, vamos continuar. E é isso, é gostar tanto, é quando gostamos tanto de algo que nós conseguimos fazer isso. Porque de outra forma, fazer porque tem que ser, fazer porque queremos um salário ao final do mês, nós, mais dia, menos dia, é um bocado aquilo que disseste há pouco. Até quando?
não é? Até quando? Por isso é o gostarmos realmente, é o encontrarmos aquilo que nós queremos e termos a coragem de mudar, ir atrás e vai dar certo. Vai dar certo, porque nós vamos ter sempre força para ir atrás daquilo, para continuar, para arranjar alternativas e vamos ter todo o nosso sistema vai estar preparado para criar alternativas, arranjar respostas para continuarmos. Sim, porque automotivamos, não é? Nós estamos sempre em automotivação. Lá está, porque estamos motivados com a tarefa em si, estás motivado com o dia-a-dia. Tu adoras, quando digo eu adoro isto, é a motivação do presente. Que depois, quando consegues somar à motivação do futuro, eu adoro isto e ainda vejo ali um futuro espetacular, estás a adicionar 2 fatores de motivação, que aí faz o pack. E depois ainda juntas o passado, que é o que eu já fiz por isto. Aí então não há hipótese nenhuma de desistir, não é? Mas no fundo isto também, e partilhando aqui um pouco a minha experiência e também com base na tua história que partilhaste agora, é um bocado isto. Nós às vezes olhamos para situações da nossa vida, pensamos fazer, não fazer, e acho que a resposta está dentro de nós. Aquilo concretiza-nos, aquilo deixa-nos felizes. E isto não é, nós estamos perante um desafio, vou desistir. Não é, eu vejo-me a médio e longo prazo a fazer isto, é isto que eu quero. Se a resposta é assim, nós temos que ir em frente, não é? Porque desafios vai haver sempre em todas as áreas, em todas as situações da nossa vida. Temos que ir em frente. Pronto, e aprender. E aprender. Ok, vem um desafio, vou trazer daqui uma aprendizagem, uma lição. Sim. Tens também aqui a propósito disto, um livro, que começámos logo na apresentação, que é Saber Reagir. No fundo, o que é que nos podes revelar sobre o teu livro? Sobre o livro. Olha, o livro foi escrito numa altura de mudança. Foi quando eu estava já no final a minha mãe faleceu e eu estava em arquitetura, não gostava, e foi no dia em que eu disse vou acabar, portanto eu não fui mais trabalhar e depois a arquitetura acabou para sempre na minha vida. E chegas àquela altura e diz assim, agora por onde é que eu começo? E eu comecei a fazer exercícios, a investigar, a fazer formações de coaching e exercícios de desenvolvimento pessoal para me manter motivada. Porque também há uma coisa importante. Eu nessa altura tive uma depressão grande, tudo junto, eu tinha-me divorciado, a minha mãe faleceu de cancro, eu não gostava de arquitetura, tudo junto, eu fui muito abaixo. E eu vinha da metafísica chinesa, estás a ver, tomar medicamentos, químicos, não quero nada disto, não é? Eu não quero isto na minha vida. Tipo, como é que eu consigo transformar-me sem estar dependente destas coisas que na altura não se alinhavam comigo? Então eu comecei a fazer exercícios e investigar como é que eu consigo estar melhor, o que é que eu posso fazer para ter uma autoestima melhor, para me motivar, para cuidar de mim, para começar a estabelecer limites. Eu facilmente, as pessoas solicitavam-me e eu cedia, mesmo que eu soubesse que não era para ceder. Então eu comecei a fazer uma série de exercícios durante o dia e comecei a escrever os que funcionavam. O livro nasceu assim. E de repente eu tinha no meu Word 42 exercícios, 200 e tal páginas de exercícios que tinham funcionado comigo, que eu tinha lido, que eu tinha aprendido, que eu tinha estudado. Eu disse, olha, por que não fazer um livro sobre isto? Porque assim como me ajudou a mim, pode ajudar outras pessoas no processo de mudança. Por isso é que eu te disse há bocado que o livro é mais de autocuidado, de autoestima e valorização pessoal. É de uma fase distinta, se calhar pode não ser de um atleta que está em otimização de potencial. Otimização de potencial é uma coisa, tu saíres de uma grande mudança e encontraste de novo é outra coisa diferente. E daí nasceu o livro. Eu mandei um manuscrito para a editora, que achou logo muito interessante, porque é um livro que te põe a fazer exercícios diariamente. Portanto, são 42 exercícios para tu fazeres diariamente. Gostou imenso e o livro é isso. São 6 semanas, exercícios diários. Tens uma leitura pequena de manhã a dar-te uma introdução de qual é que é o exercício e qual é que é o objetivo do exercício. Tu vais durante o dia e fazes, e depois à noite tens uma leitura que te dá um enquadramento e um significado ou não daquele exercício. Dá-te uma explicação mais vasta ou uma explicação científica do porquê daquele exercício, como é que funcionou para mim, como é que funciona para outras pessoas. E daí o saber reagir. E não é saber agir, porque às vezes a solução, eu diria que quase sempre a solução não está no agir, está no reagir. Porque o agir de novo, eu acho que é bastante mais fácil do que tu aprenderes a saber reagir a fatores de stress, reagir àquilo que os outros te dizem, reagir àquilo que é um padrão que tu já tens instalado e queres mudar esse padrão. Daí o saber reagir. Portanto, é um livro de exercícios de coaching e desenvolvimento pessoal. Aliás, e até há quem atribua esse fator, a forma como nós reagimos,
no fundo atribui-se ao nosso poder, ao nosso domínio sobre as situações. Quanto melhor forem as estratégias e a nossa forma de reagir, mesmo sobre situações de pressão, sobre situações de stress, maior é o nosso poder sobre aquilo que acontece na nossa vida. Por isso é algo que considero ser muito importante. Aliás, há algumas estratégias simples que até já tive a oportunidade também de falar aqui com algumas pessoas nesta área, que é às vezes algo tão simples como a respiração. A respiração profunda, conseguirmos pensar antes de agir. Mas há mais alguma dica que tu gostasses de deixar, assim, algum exercício que gostasses assim de levantar um pouco o véu? Olha, agora falaste de fisiologia, há bocado falaste de estar em dúvida sobre isto é para mim ou não é para mim. Há um exercício que eu faço, que posso explicar aqui, que é um exercício da somatização do sim. Tu consegues facilmente saber se algo é para ti ou não. Se tu pensares, se tu fechares os olhos, por exemplo, se alguém, quem estiver a ouvir fechar os olhos, e tu pensares numa situação em que tomaste uma decisão e aquilo foi um sim claro, e parares um bocadinho para perceber o que é que o teu corpo está a dizer, tu vais ter uma fisiologia ou uma respiração que te transmitem o que é um sim. E um sim tem uma sinestesia no teu corpo. Pode ser um sinal, uma dormência, uma temperatura, já me disseram tanta coisa, as mãos ficam mais quentes, as costas arrepiam, as pernas tremem, não sei, há um sim. E depois tu pensas o contrário, tipo, o que é que acontece no meu corpo quando é um não? Ou seja, tu durante algum tempo, uns minutos, em casa, quando estiveres tranquilo, fechas os olhos e pensas numa decisão que tu tomaste e claramente aquilo foi um não. Se eu voltasse atrás, não faria isto outra vez. E essa situação de não, isto não é para mim, também tem, não é? Tem uma expressão no teu corpo. Mais uma vez, uma respiração mais superior, mais abdominal, mais acelerada, menos acelerada, uma temperatura, uma dormência. O não também tem um significado no teu corpo. Quando tu estiveres perante a dúvida de, ok, isto é para mim ou isto não é para mim, tu até podes chegar à sala e pôr as duas situações em espaços diferentes. Podes fazer isto com atletas aqui do clube. Quando eles estiverem assim, eu não sei, diz, então põe a hipótese A ali. Ou a pessoa escolhe, olha, está ali. Então põe a hipótese B noutro sítio. A hipótese B está ali, no chão. E agora entra em A. Ele já sabendo o que é o sim e o que é o não. Entra ali em A e a pessoa vai e entra. Chamamos entra no contexto. E diz, agora vê-te daqui para o futuro, 1 ano, 5 anos, 10 anos, a percorrer-te o caminho se a tua escolha for A. Quais são as qualidades que acontecem? E isto vai-te transmitir alguma coisa, que é mais parecida com um sim ou com um não. E diz, agora sai e entras em B. Agora vê igual. Vê a tua vida acontecer daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, nesse contexto, até seres velhinho, o que tu quiseres, e vê o que é que acontece no teu corpo, se é mais um sim ou se é mais um não. A partir daí tu vais saber o que é sim e o que é não. Chama-se a experiência da somatização do sim, ou os sinais sinestésicos do sim. O que acontece aqui é que tu podes já saber o que é sim e o que é não, depois podes não ter a coragem para agir, aquilo que eu te disse há bocado. Então, tipo, ok, eu já sei que por ali é não, mas tenho que falar com o meu pai. Tenho que falar com o meu pai. E essa, portanto, é o que eu acho que é a nossa ajuda fundamental, é dar a confiança, a tranquilidade, a serenidade às pessoas de, depois de saberem qual é que é o caminho, conseguirem agir. Isso é que é fundamental. Porque tu saberes, tu disseste, olha, eu comecei a me imaginar num escritório durante 10 anos e garantidamente que não é? Depois tipo, mas agora daqui a mudar, não é? E há muitas pessoas que têm essa percepção, elas já sabem que não, só que não têm ainda as ferramentas necessárias ou o plano necessário para agir. Porque um plano dá-te também muita confiança. Se tu souberes assim, ok, então eu vou sair de Direito e o que eu quero é ir para a FMH, não sei, não é? Para a faculdade. Se tu tiveres um plano, tu ficas mais seguro. Tipo, ok, então eu vou fazer estes exames, depois um mês a seguir eu vou falar com o meu pai, depois o que vou fazer é trabalhar até setembro e depois, portanto, vou dizer isto ao meu pai, depois trabalhar até setembro, o que eu vou fazer é isto. Se tu tiveres este plano, tu relaxas. Portanto, o plano também te dá uma garantia de que o percurso vai ser mais fácil. Por isso é aquilo, detalhes, planificação, isso ajuda muito na tua decisão, o ter um plano estratégico.
Quem é que foram os teus grandes mentores, mestres neste percurso? O nome que me veio logo é o Pedro Vieira, que foi com ele que eu comecei a estudar coaching. Depois, na parte da PNL, eu trabalhei com a Ita e com a Katy Pedro, que é em Programação Neurolinguística, e daí que John Grinder é assim, uma referência muito grande na área da PNL, dos metaprogramas, na parte das crenças, mesmo nos jogos de alta performance, que nós chamamos jogos de novo código, John Grinder é uma grande referência. Depois tenho referências de pessoas que eu não conheço e que li, não é? Wayne Dyer, li muitos livros dele. Robin Sharma, houve uma altura que eu li muito mais em momento pessoal quando comecei, mas eu diria Pedro Vieira, aqui em Portugal, é a minha referência, foi com ele que eu comecei. O 5 da manhã, o Clube dos 5 da manhã, já leste? Do Robin Sharma, é que agora há tantos clubes dos 5 da manhã, Não, sim, mas já li. Sharma, sim, já li. É um livro diferente, muito diferente do primeiro que eu li dele, que é o monge que vendeu o seu Ferrari, é muito diferente. Eu não sou muito do Clube das 5 da manhã. Okay. Não sou. Eu sou muito. Eu não muito, sou. muito. Eu não sou. Eu sou muito, tanto que eu li o livro recentemente porque me ofereceram. Tanta gente me dizia: aquele livro é a tua cara, aquele livro é a tua cara, aquele livro é a tua cara, tens que ler aquele livro, tens que ler aquele livro. Pessoas que me conheciam bem. E até que houve um dia que eu disse: eu hei de ler o livro. E li. E li o livro. E realmente, porque eu sempre tive hábitos de acordar muito cedo. Eu acordo às 5 da manhã todos os dias, eu treino, mas já faço isso antes, bem antes de eu ler o livro ou de eu conhecer esse livro, de ter ouvido falar. E sempre tive muito esse hábito e pronto, e considero-me também que tenho ali mais algumas coisas com que me identifico com o livro. E recentemente, depois desse, comecei a ler O Monge que Vendeu o Seu Ferrari. Sim. Vai, estou a adorar ainda. Sim, que é dos primeiros, sim. É dos primeiros, sim. Aliás, dizem que é o maior sucesso do Robin Sharma. Sim. Que é esse livro, O Monge que Vendeu o Seu Ferrari, das maiores referências. Eu gosto muito de um dele também, que se chama Sabedoria e Liderança, que também é muito bom. Também muito no registro do monge. Estou a adorar o livro, já sim, agora. Sim. Esse é espetacular. Lê-se bem, é fluido. Lê-se muito bem. Sim. Bom, que questões te fazem mais frequentemente nas redes sociais? Porque eu vejo que tu tens aqui uma dinâmica de conteúdos muito regular, sempre com dicas, com questões, deixas as pessoas a pensar nas redes sociais. Como é que organizas isto? Tens um planeamento a nível de conteúdos? Tens uma equipa que trabalha contigo esta parte do marketing? És tu que geres? Sou eu que produzo os meus conteúdos todos, sim. Okay. Já tive pessoas, neste momento não tenho, já tive pessoas a trabalhar comigo. Acabava por ser quase igual porque sou eu que produzo os conteúdos todos. E, portanto, eu tinha o trabalho na mesma e acabo por ser eu. Como é que eu produzo? Eu sou relativamente organizada. Eu levanto-me cedo, levanto-me às 6h30 todos os dias e depois na minha agenda tenho slots de tudo o que eu tenho que fazer. Desde ir treinar, a redes sociais, a entrevistas, a escrever artigos, sessões, no meu calendário, tudo o que são tarefas que eu preciso de cumprir com horário estão na minha agenda. Eu tenho uma forma de trabalhar que é simples. Eu tenho uma agenda escrita que tem os meus bullets, onde eu só ponho 8 bullets por dia, porque eu escrevi isto na Men's Health na última de março. Perguntaram-me sobre isso também. Escreveste precisamente agora na última edição, na última certo? Edição, sim. Fazes todos os meses? Não. Vai sendo pontualmente? Vais fazendo pontualmente, sim. Conteúdos para a Men's Health, certo? Fiz que a Vanessa entrevistou-me e era sobre rotinas. E ela perguntou-me como é que eu mantinha as minhas rotinas. Então eu tenho isso. Eu tenho um livro de bullets em que ponho no máximo 8 bullets, em que 3 são sempre prioritários. E os bullets são aquilo que eu sei que quero fazer nesse dia e que não tem horário específico. Portanto, quando tenho uma pausa na minha agenda, vou aos bullets. O que está na agenda, eu cumpro à hora. Se das 8 às 10 é treinar, das 8 às 10 é treinar. Se das 10 às 11 é escrever um artigo, das 10 às 11 é escrever um artigo. E sigo a minha agenda. Quando há uma pausa e eu tenho tempo, vou aos bullets e vou escrevendo, mandar aquele e-mail, fazer aquele telefonema. Os bullets, no fundo, são coisas que tu tens que fazer naquele dia, mas que não têm que estar necessariamente organizadas na tua rotina em horários certos. Sim, mas e têm que ser feitas assim que tiveres uma possibilidade. Exatamente. A 1, 2, 3 têm que ser feitas naquele dia. As 5 seguintes podem não ser feitas naquele dia. Portanto, eu sei que se não tiver tempo para as fazer, posso passar para o dia seguinte. Agora sei que a 1, 2 e 3 tem mesmo que ser. Agora não tem um horário específico. O que é mesmo importante e mais rotineiro, por exemplo, escrever para revistas. Se eu tenho uma revista que tem artigos periódicos, eu sei que naquele dia, àquela hora, está alocado para aquela revista. E aí não meto outra coisa. Por exemplo, LinkedIn, normalmente eu tenho um artigo
que gosto de escrever à quarta-feira. À quarta-feira guardo para escrever algo para o LinkedIn. Portanto, o que eu sei que tem que ser naquele dia já está na minha agenda eletrónica. E assim vou organizando. A segunda-feira é mais o dia em que eu leio bastante, investigo e trabalho as redes sociais. Às vezes tenho assim umas inspirações, tipo acabo uma sessão, vem-me assim um insight, escrevo, não faço na altura. Fica o artigo de quarta-feira para o LinkedIn. Exatamente, ou fica o artigo. Bárbara Guimarães no LinkedIn, bora lá. Não, ou escrevo, ou na segunda-feira eu vou pegar naquilo que escrevo. Eu gostava de ter mais tempo para as redes sociais, não tenho o que eu gostaria de ter, mas pronto, é o que é. E as questões mais frequentes? Eu vejo que também falas muito aqui do foco, de estratégias para aumentarmos o foco, para evitar distrações. Não sei se isso é uma das questões, se abordas isto, se falas disto por ser uma das questões mais frequentes ou se é realmente uma coisa por ser do teu interesse. O foco é uma questão muito frequente. Eu cada vez mais chego à conclusão que, seja qual for o tema que vem até mim, vem do diálogo interno. Não tenho confiança, vem do diálogo interno. Não sei o que quero, vem do diálogo interno. Tu normalmente sabes o que queres, só não queres ainda assumir que sabes o que queres. Acontece muito isto. É aquilo depois fazer o que tem que ser feito, não é? Tipo, e a partir do momento, quando tu dizes assim, eu não faço a mínima ideia do que é que quero, está tudo bem, tu não és responsável por nada. Não sabes, não é? Não sabes, não tens que fazer nada. A partir do momento dizes-me assim, Bárbara, eu sei que quer sair de direito e que quer ir para desporto. Tu tomas uma responsabilidade gigante. Porque a partir de agora, se tu não fizeres nada, it's on you. Não é? E aí é que a coisa aperta. Sabes o que queres, verbalizaste o que queres, é o primeiro passo. Exatamente. Agora não podes dizer, não sei o que quero, estou confuso, não é? A partir do momento que tu verbalizas e sabes o que queres, ok, agora é começar a fazer, ou se não fizeres, a responsabilidade é tua. Por isso aliás, no outro dia, não li este livro ainda, mas estou curioso, que era, a propósito disto estás a dizer, que os hábitos do mente milionária, algo deste género. Sim. E que um dos pontos fortes desse livro, isto foi uma pessoa a comentar, dos pontos fortes, na opinião dele e de mais algumas pessoas que tinham feito a leitura do livro, uma discussão, era precisamente que as pessoas, os milionários, assumiam responsabilidade de tudo o que acontecia na vida deles. Sim. Em contrapartida, pessoas pobres normalmente responsabilizam sempre o outro ou o que aconteceu e foi assim por causa do dia, por causa do A, por causa do B, por causa de C. Pronto. As pessoas milionárias, no fundo, assumem a plena responsabilidade. É isto, é para aqui, vamos e depois a partir daí delimitam o que têm que fazer. Ou seja, isto de assumirmos responsabilidade é muito importante e é mais importante do que realmente se pensa. É, porque se tu pensares, quando tu assumes responsabilidade, assumes a responsabilidade com tudo o que isso inclui, mas também tomas controle sobre a tua vida. E não há nada como tomares controle sobre a tua vida para começares a agir. Agora, de facto, é muito mais fácil, aquilo que tu disseste é o que nós chamamos de estar em causa e efeito, estás em efeito. Quando tu culpas os outros, quando o universo conspira contra ti, tu não tens culpa. Portanto, tu estás num sítio confortável. É a posição de vítima. É, mas também não avanças. Tal e qual. Porque não tens controle sobre a tua vida. A partir do momento que dizes assim, eu fiz, eu errei, eu assumo, bora lá fazer diferente e vamos para a frente, tu estás em total controle. Podem dizer, erraste, não sei o que, eu sei, errei. E? Não correu bem, eu sei, não correu. E agora vai correr melhor porque eu vou fazer diferente. Mas tu estás totalmente em controle sobre a tua vida. E está provado que quando tu não tens controle, tu não consegues avançar. E uma das necessidades básicas do ser humano é o crescimento. São 6. Uma delas é o crescimento. E enquanto tu não tens controle, ou seja, enquanto tu não assumes a responsabilidade, tu não consegues ter crescimento. Há sempre algo externo que é responsável por aquilo que está a acontecer. E tu vais estar à espera que algo externo também seja responsável por te fazer crescer. Mas só que o algo externo não faz nada, não é? Não acontece nada. Ajuda-me lá com estas necessidades básicas. Temos o crescimento, temos a segurança. Temos a certeza, a que se chama certeza e a incerteza. A certeza é a segurança. A incerteza é a experiência, é a novidade. Temos o reconhecimento. As pessoas gostam de ser reconhecidas pelo seu trabalho. Depois temos os últimos 3 Cs, que é a conexão, o crescimento e a contribuição. Portanto, o ser humano
todos nós queremos suprimir estas necessidades. Algumas, o que me difere a mim de ti é que as que eu ponho em primeiro lugar podem ser diferentes daquelas que tu pões em primeiro lugar. Agora, no fundo, todos nós queremos ter certeza de alguma coisa, sentir-nos seguros, todos nós queremos ter experiência. Por exemplo, uma pessoa que gosta de fazer, não sei, saltar bungee jumping, ou saltar de paraquedas, ou viajar durante um ano pelo mundo, se calhar tem muito mais a necessidade de experiência que eu terei. Mas eu tenho a minha, ele é que tem a necessidade de experiência muito exponenciada. Todos nós gostamos de ser reconhecidos. Há pessoas que se querem ser mais reconhecidas do que outras. O que acontece também é que o que nós trabalhamos também em termos de workshops ou formações é tu perceberes de que forma é que estás a atender a essas necessidades. Porque tu podes estar a atender a essas necessidades de uma maneira positiva ou possibilitadora, ou de uma forma que te retraia, ou uma forma negativa. Por exemplo, eu já trabalhei também com anorexia, e o que acontece é que elas estão a suprir necessidades, portanto, acontece também no desporto, de reconhecimento, de conexão, ou ali de certeza. A anorexia dá muito aquele de eu quero controlar isto, a certeza, mas estão a suprir estas necessidades de uma maneira que a curto prazo parece que é um comportamento favorável, mas que a longo prazo não é benéfico. Portanto, o que tu queres é mudar os comportamentos, perceber que necessidades as pessoas estão a tentar suprir e ver que outros comportamentos elas podem ter para suprir a mesma necessidade. Ok, tu queres reconhecimento. Como é que tu podes ter reconhecimento sem ser por esta via? Tu queres ter segurança, controle. As anoréticas têm um discurso, um diálogo interno, um roadbook muito intenso de controle. Eu isto consigo controlar, não é? Como é que tu podes ter esse controle na tua vida de outra forma diferente? E o que tu lês nas pessoas é que necessidades é que elas estão a querer ser atendidas e de forma é que elas estão a ser atendidas. Uma criança que chama a atenção, não é? Ela está ali a exacerbar a necessidade de ser vista, de ser reconhecida. Reconhecimento. Não é? De que forma é que tu podes dar-lhe essa necessidade sem ser ela fazer birras sucessivas, ou se calhar, por exemplo, os bullings, é uma necessidade de reconhecimento, mas de uma forma negativa. Aquela criança que está a fazer bullying, não estou a dizer que está certo ou que está errado, Quer-se evidenciar, neste caso, mas não tem outro meio. Não é da melhor forma. Não é da melhor forma. E tu mesmo em grupos, em equipas, se tu souberes quais são as necessidades que cada elemento tem, tu consegues motivar as pessoas. Olha, aquele tem mais necessidade de contribuição ou de conexão. Olha, vou pô-lo a ajudar um parceiro, um amigo. Olha, agora vais ajudar aquele no exercício que tu fazes muito bem, vais ajudar. Um que tenha necessidade de experiência, põe-no a fazer um jogo, não é? Um que tenha necessidade de segurança e de certeza, põe-o a fazer uma rotina. Tu, ao perceberes como é que as pessoas lidam com as suas necessidades, no momento em que tu queiras motivar ou acalmar o grupo ou dar confiança a alguém, tu podes jogar com isso. E às vezes tu queres equilibrar, às vezes é muito exponenciada. Uma forma de tu equilibrares uma pessoa que tenha muito reconhecimento é pô-la a contribuir. Porque tu queres balance, queres ter estas necessidades supridas de uma forma equilibrada. E se calhar essa pessoa que tem muito reconhecimento, se começar a retribuir, vai dar menos valor ao reconhecimento. E isto vai sendo um jogo que tu vais fazendo. Por isso também é interessante tu perceberes o que é que está a acontecer. Tu vais olhando para as pessoas e vais lendo. Também aí a mestria dos grandes treinadores, não é? Que, por exemplo, numa equipa, conseguem numa equipa perceber isso e jogar Sim. as peças certas, digamos assim, neste caso as pessoas. Sim, sim. Falávamos do foco, uma das questões mais frequentes nas tuas redes sociais, e assim mais algumas. Outras questões. Olha, confiança é um tema recorrente. Clareza, tipo, eu não sei o que quero. Minha vida, as coisas não estão a acontecer e eu não sei porque. Esta clareza, eu não sei o que é que se passa, eu não sei o que está a acontecer, os resultados não estão a surgir e eu não sei porquê. De uma maneira geral é uma clareza. O foco, a confiança, a clareza, os recursos necessários. Eu já sei o que é que eu quero, mas sinto que não sou capaz. Sinto que me falta A, só falta-me B, falta-me C. Faltam peças no puzzle. Principalmente em relação a isso. Quando elas vêm ter comigo, muitas vezes é maus resultados. Mas o resultado é apenas isso. É o que a palavra diz. É um resultado. Se fores acima num alinhamento,
O resultado é apenas um resultado de uma série de coisas, de crenças que tens, de valorização pessoal que não estás a ter, de falta de recursos, de falta de estratégia. Vais acima, chama-se ir níveis lógicos acima, e vais perceber de onde é que vem então essa falta de resultados. E daí conseguir trazer também essa clareza, trazer esse... Isso mesmo. Facilitar um bocadinho, ajudar através de algumas perguntas Sim. e das respectivas questões o caminho. Sim, sim. Alguma mensagem que gostasses de partilhar com quem nos está a ouvir? Assim, alguma... sei lá, um agradecimento, pessoas que façam este trabalho contigo, um workshop que tenhas aí para breve. É teu, o espaço é teu. Uma mensagem. Eu valorizo muito mentes leves. Portanto, o que eu convido toda a gente a fazer é ter uma mente leve. E mente leve e mente clara, livre. É responder àquelas 3 perguntas base, é o que é que está a acontecer, se não te estás a sentir bem, o que é que está a acontecer, o que é que tu queres que aconteça e como é que tu vais fazer para chegar lá. Estas 3 perguntas são poderosas para qualquer pessoa responder, para começar a ter uma mente leve. Agradecer às pessoas que trabalham comigo, eu agradeço frequentemente, sou mesmo muito grata por poder fazer o trabalho com eles, não só porque eu consigo fazer o trabalho com eles, porque o meu sucesso depende dos resultados e do empenho que eles têm, e eles têm imenso empenho, eu sozinha não faço o trabalho. Eu convido as pessoas a fazer este alinhamento, primeiro. Antes de querer ser o melhor, de querer ganhar, de querer isso tudo, é saber exatamente porquê e que legado é que as pessoas querem deixar. Encontrar sentido na jornada. Sim. No fim dos teus dias, é o teu funeral, não é? Está toda a gente a ver, o que é que tu queres que digam de ti? O que é mais importante? Às vezes eu faço isto mesmo comigo, quando eu sou bastante ambiciosa. E quando eu tenho objetivos muito, muito, muito lá em cima, que me estão já a fazer desalinhar ou criar relacionamentos com algumas resistências maiores, eu digo assim, ok, acabaram os teus dias, morreste, estão no teu funeral. O que é mais importante que digam de ti? É este resultado, é este objetivo? Ou que mãe é que foste, ou que amiga é que foste, ou que profissional é que foste? Fazer este jogo de já acabaram os meus dias, como é que eu quero ser lembrada, é importante. E, portanto, é perguntar. Eu sou aquela pessoa que quer é que toda a gente tenha bons resultados, mesmo. Mas que a pergunta venha primeiro de, no final dos dias, é isso mesmo que importa? É isso que vais querer que digam de ti? Ou tem mais alguma coisa? Portanto, eu convido as pessoas a fazer este exercício, de ir para a frente e para trás, ir para a frente e para trás. Qual é o teu propósito? Aquilo que realmente mais te motiva? O que mais me motiva é como se fosse ver borboletas. Imagina, as borboletas começam num casulo e de repente transformam-se em borboletas. Eu adoro ver a transformação nas pessoas e comove-me muito a emoção de ver as pessoas chegar aonde querem chegar. Eu quero ajudar as pessoas a chegar aonde querem chegar. E se isso for uns Jogos Olímpicos, ótimo. É uma maneira mais fácil de tu veres um resultado, não é? Foste a uns jogos, ganhaste uma medalha, é um resultado. Se for apenas sair de uma relação tóxica, ótimo na mesma, ok? Eu gosto de ver as pessoas chegarem onde querem chegar. Se forem em termos de business, de negócio, catapultar a empresa para outro patamar, ter uma equipa mais coesa ou mais alinhada, que seja. Eu gosto de ajudar as pessoas e ver as pessoas dizer assim, ok, era aqui que eu queria estar, foi aqui que eu cheguei. Depois a pergunta é, qual é que é o próximo nível, qual é que é o próximo patamar? Mas é isso que me move, é ir subindo de graus, com alinhamento. Onde é que as pessoas te podem encontrar? Podem-me encontrar em muitos sítios, podem-me encontrar no Instagram, pelo meu nome, Bárbara Ruano Guimarães, no LinkedIn, também pelo meu nome, Bárbara Guimarães, coach. No site, a chancela que eu tenho por trás de mim, da empresa que faz as formações, é About Life, por isso o site é www.aboutlife.pt. O e-mail é info@aboutlife.pt e essas são as principais plataformas que eu respondo mais rápido. Muito bem, Bárbara. Obrigado por esta partilha. Obrigada, David, pelo convite. Lições ricas e que eu tenho a certeza que muita gente vai poder tirar alguma coisa para a sua rotina. Agora vamos divulgar muito esta mensagem, a mensagem da Bárbara, com quem vocês acreditam que pode beneficiar realmente com ela. Quanto a nós, já sabem, contam connosco
Continuem a lançar as vossas questões, porque vamos fazer questão de as trazer até aqui, passo o pionagem, vocês perceberam, trazer até aqui e abordarmos sempre com os convidados aquilo que também são as vossas perguntas, o que gostavam de ver mais desenvolvido nos nossos podcasts. E nós contamos.